Olá, meu amigo Ariston! Tudo bem com você, meu caro? Tudo, Juca. Foi uma ausência para festejos natalinos e fim de ano, mas eu estou feliz em revê-lo. Muito bom, Ariston! Tem muita coisa acontecendo, meu amigo! Vamos falar aí do tema atual de todos os jornais e TVs, a Venezuela. O que aconteceu? Pode sair invadindo o país dos outros, Ariston? Olha só, existe uma organização internacional que é a ONU, Organização das Nações Unidas, que foi constituída depois da Segunda Guerra Mundial. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, tendo à frente Oswaldo Aranha, comandou esse processo de organizar uma associação que pudesse falar por todos os países. Todos entraram, foi constituída uma organização que era respeitada, também o líder da organização era respeitado, e todos os países passaram a obedecer à ordem internacional. A ordem internacional prevê a soberania dos países. Ninguém pode invadir o país do outro, o território do outro. Ninguém pode entrar na política do outro país, ir lá interferir. Enfim, há limitações e há limites para essa atuação. Com o governo Trump, e em razão do temperamento dele, que é inconstante e versátil como as águas do Pacífico, o Trump começou a mexe aqui, mexe ali, já invadiu 6 ou 7 países, já bombardeou o Irã e por aí afora. E agora entrou na Venezuela. Ele já vinha com a marcação ali em cima do Maduro, que, diga-se de passagem, não era boa flor, comandava a Venezuela com mão de ferro e também acossava, repreendia a oposição a ele. O Trump, então, a pretexto de uma importação ilegal americana de cocaína, que o Maduro exportava a cocaína para os Estados Unidos, envenenando e matando o povo americano. Afundou 15 barcos da Venezuela, tanto no Atlântico quanto no Pacífico. Já há queixas dessas pessoas, das famílias dessas pessoas que foram bombardeadas, de que se tratavam de meros pescadores. Até hoje não apareceu 1 grama de entorpecente nessas execuções sumárias. Vinha um supersônico desse de guerra americano, passava pelo navio, jogava bomba e acabou o navio. Navio não, pequenos barcos. Muito bem. Mas todo mundo que estuda, que lê, que observa, que analisa, sabia que o Trump estava atrás de outra coisa. O que ele queria era o petróleo da Venezuela. E tanto foi, e ele tanto agiu e tanto falou mal do Maduro, que terminou nessa violência que foi a invasão à Venezuela e o sequestro do Maduro. Vou repetir, Maduro não é flor que se cheire, mas Maduro é um problema da Venezuela, não é um problema dos Estados Unidos. Se a ONU fosse uma organização forte, poderosa, respeitável, isso não estaria acontecendo. Agora mesmo teriam a intervenção da ONU
para a liberação do Maduro. Não tem nada. A ONU tá lá, dá um votinho para lá, um votinho para cá, com um detalhe. Quando foi organizada a ONU, 5 países, França, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e China, tiveram o direito a exercer o veto. O que é isso? Toda resolução que é apresentada à Assembleia Geral da ONU para ser votado, um é suficiente para dizer não quero, não concordo, e a resolução cai. E os Estados Unidos têm direito a esse veto também. Então nada vai avançar na ONU. Não é à toa que o presidente Lula, já desde o mandato anterior dele, vem brigando para que o Brasil e outros países se façam presente no Conselho de Segurança da ONU. Porque ele estava vendo que poderia acontecer uma coisa dessa a qualquer hora e aconteceu. O que eu vejo, Juca, daqui para frente, é se agarrar com o Papai do Céu. Ninguém sabe o que pode acontecer com o mundo. Amanhã ele pode estar invadindo a Colômbia, depois da manhã pode estar invadindo o Peru, outro dia pode estar invadindo o Brasil. Nós temos que ter paciência, inteligência e organização e temos que unir o mundo contra essas arbitrariedades. Eu não quero entrar no mérito da questão dos Estados Unidos com a Venezuela, embora eu tenha dito que o Maduro não era flor que se cheirasse. Ele persegue a oposição lá, prende arbitrariamente, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer o seguinte, de uma vez por todas, tem que ficar claro que o uso da força não pode ser a linguagem que se trata aos outros países, porque senão isso é igual um recreio de escola. Seu filho vai para o colégio com 10 anos de idade, com 11 anos de idade, tem um mais forte do que ele, passa por ele, dá um cascudo nele, bate nele, faz o bullying, deixa seu filho traumatizado em casa, chorando. Por quê? Porque tem um mais forte que bate nele. Os países não podem se comportar assim. Há de haver um consenso. Esse consenso tem que passar por uma organização. Essa organização é a ONU, mas ela precisa estar forte. Ela precisa... Forte não é ter bomba para jogar no outro país, não. É forte ter respeitabilidade, ser acatada, ser reconhecida mundialmente. Se isso acontecesse, os Estados Unidos, nesse momento, estariam isolados do mundo. O mundo estaria unido contra essa atitude. Não, está rachado, porque tem um sujeito ali que é de direita, na Argentina, tem outro não sei aonde que dá apoio. Enfim, são os interesses dos países nessa geopolítica que está desarrumada. Daqui para frente nós não sabemos o que pode acontecer. Nós só devemos pedir que o presidente do Brasil seja um homem paciente, cordato e procure o diálogo como meio de ajudar neste momento. Não adianta bravatas, não adianta dizer que é o tal, não adianta dizer aqui ele não entra. Não, porque os Estados Unidos, como a China e a Rússia, entram onde quiserem. Tem o armamento, tem o dinheiro, pode fazer uma incursão contra qualquer país, qualquer território e se dá bem. Daqui para frente a América Latina é nossa, daqui para frente a África é nossa, a Oceania, pode fazer isso. Então nós temos que ter a capacidade de reunir os nossos parceiros internacionais e fazer com que o império da lei volte a ser respeitado. Esse é o nosso caminho.
É sabido que o Maduro era um ditador, beleza, mas daí pra você invadir o país do cara, tirar o cara de lá, levar pra Nova York pra ser julgado, isso é outro assunto. Eu sei que isso tá dividindo a opinião do mundo inteiro. Tem gente a favor, tem gente contra, tem país a favor, país contra. Mas o negócio é que você não pode sair invadindo a casa do outro, Ariston. O que acontece é que nós precisamos viver em harmonia. Nós temos que nos entender. Isso é o que está faltando no mundo. Então o cidadão é poderoso, tem dinheiro, acha que pode mandar no mundo, que pode mandar em todo mundo. Não pode, não. E um detalhe, tanto o Trump quanto o Putin, eles têm o gosto da morte. O gosto da morte. Ele vai para a televisão agora e diz que a operação foi um sucesso, uma maravilha, um êxito total. E diz que não houve nenhuma morte. Não é verdade. Todos os jornais estão anunciando que mais de 40 venezuelanos morreram no ataque dos Estados Unidos. 40 soldados venezuelanos que estavam lá no local onde o presidente da Venezuela estava foram assassinados. O bombardeio a esses barcos venezuelanos já fizeram 115 mortos. Eles têm o gosto da morte. Então tem que ter cuidado. O cara é perigoso, tem dinheiro, tem poder e gosta de matar. Então, só a inteligência pode ganhar isso. E é através da inteligência que nós devemos desenvolver a nossa defesa. Eu tenho uma ideia, vamos chamar o Big Bob lá de Washington para ver como é que tá o clima lá, porque tem gente contra dentro dos Estados Unidos. Vamos chamar o Big Bob, ele pode nos dar uma ajuda. Olá, Ariston, olá, Juca, olá, galera do manicômio. Aqui nos Estados Unidos, a notícia que domina as manchetes é a operação militar americana na Venezuela, que levou à captura do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa, levados depois para Nova York. O presidente Trump afirma que a ação é um passo para combater o narcoterrorismo e restabelecer a democracia. A resposta internacional foi dura. A ONU, Rússia, China e países latino-americanos criticaram a invasão e disseram que ela viola a soberania venezuelana. A pergunta que fica no ar é: será que um país pode simplesmente invadir o outro quando julga necessário? O debate segue aceso, tanto lá quanto aqui. Um abraço, meus amigos! É isso, Big Bob, você tem razão. Há descontentes, mas a maioria está em casa. A maioria não quer se aventurar a ir para reuniões, a ir para passeatas, a ir para protestos. Por quê? Porque a pessoa que fez isso com um pode fazer com o outro. Então, é uma oposição silenciosa. Nós temos que ter uma capacidade de inteligentemente influir em toda a Europa, em toda a Ásia, em toda a África, em toda a América, para que todos reunidos consigam soluções inteligentes para enfrentarmos o problema. Por exemplo, a partir de hoje, o país que fizer isso fica isolado. As relações internacionais ficam suspensas. E eu quero ver como esses países vão viver, vão sobreviver. Vão sobreviver como? Sem importação, sem exportação, sem relações internacionais. O que eu estou propondo é uma coisa muito difícil, mas é uma das saídas. Há de haver fórmulas e módulos de se tratar uma pessoa que não está dentro do seu juízo perfeito.
não adianta levar um psiquiatra lá, que ele manda prender o psiquiatra. Então nós temos que encontrar uma fórmula inteligente de mostrar ao povo americano que esse método está errado, que esse método é inaplicável, que o mundo de hoje não convive com essas violências. É isso, Big Boy. Obrigado pela sua participação. Ariston, vamos a um intervalo rapidinho e a gente já volta para mais manicômio e mais política, tá bom? Ótimo.